Show de bola, galera. Então vamos lá. Vamos falar da copy 5 estrelas para ticket de menor valor. Vocês já aprenderam aí, a gente já conversou no nosso último encontro sobre a diferença entre o processo da criação do texto versus padrão da escrita. E agora você tem uma visão geral da estrutura de como que você deve escrever. Vamos passar agora para os tickets e para as campanhas, para a gente identificar a melhor maneira de você usar a copy dentro do contexto certo de cada campanha e principalmente o meio que você vai utilizar, a estratégia que você vai trabalhar dentro dessa campanha. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, né? Vamos falar aqui sobre ticket de menor valor. Eu vou usar como referência, obviamente, né? Essa é a grande vantagem da nossa formação, sempre coisas atuais. Eu vou pegar a minha última carta de vendas de um ticket de menor valor. Esse treinamento começou a R$48, já está em 68, mas ele ainda se encaixa dentro da categoria ticket de menor valor. Eu vou destrinchar, detalhar toda essa estrutura para você. Esse é um modelo que eu particularmente gosto bastante, converte muito. Obviamente, esse modelo aqui, né, dos e-books, de menor valor, também funcionam, mas, como eu falei, aqui vocês estão para aprender algo 5 estrelas, algo mais avançado. Então isso aqui é uma carta mais básica de um produto de menor valor, né? Tanto que ela é mais curta, ela tem ali os mesmos princípios, mas de uma maneira mais básica. Aqui não, aqui a gente vai para cima com uma copy muito mais forte. Qual que é a vantagem de uma copy muito mais forte? Qual que é a vantagem de trabalhar com uma estratégia muito mais nível 5, né? Vamos colocar assim. No nível 5, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que você pode trabalhar muito forte com tráfego direto. O grande segredo, né? Então eu vou colocar como pré-requisito uma copy para tráfego direto, é que dentro dessa copy você tem, número 1, a oportunidade sendo apresentada de uma maneira extremamente clara, direta e persuasiva. 2, o problema é apresentado com urgência. Isso é muito importante, a gente vai falar sobre cada um desses pontos. 3, o produto é fácil de ser entendido. Isso aqui é o grande pré-requisito para quando você vende com tráfego direto. E uma copy para o tráfego direto, ela é uma copy mais extensa, é uma copy mais prolongada no sentido de conceitos que você vai apresentar na tua copy, as argumentações que você vai trabalhar. Então todo o cenário que você trabalha com uma copy longa, ela envolve aí, obviamente, o uso de mais elementos persuasivos. E o que é importante você entender? Nathanael, qual que é a diferença dessa carta de vendas que você vai apresentar pra gente versus a carta de vendas de um treinamento como esse? Aí a campanha, que é o bastidor que eu quero explicar pra vocês, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma copy nível 5, já tá aqui no copy nível 5, né? Então aqui eu vou colocar nível 1, só pra vocês entenderem a diferença. Copy nível 1, aí envolve uma campanha. Campanha em que sentido? Imã digital, oferta na página de obrigado, sequência de e-mails. Essa carta aqui, eu não recomendo que você use essa carta por um tráfego direto, porque por si só ela pode converter? Pode, mas a taxa de conversão sempre será menor do que, por exemplo, eu enviar a pessoa para baixar um e-book, na página obrigado eu ofereço e depois eu faço uma sequência. Então, a grande diferença é que quando você vai para uma carta de vendas dessa mais completa, você tira a necessidade de um pedaço de conteúdo de uma imã digital, tá? Fica clara essa distinção entre uma copy mais... Quanto mais fraca for a copy, entre aspas, mais se exige da campanha. Então, por exemplo, quando uma pessoa não tem uma boa copy, o que eu sempre recomendo? Faz lives. Porque na live você consegue conversar com a pessoa, você consegue tirar dúvidas, você consegue argumentar melhor. Quando você já está com uma copy mais madura, você pode fazer coisas gravadas, porque a tua copy já está mais madura. Então eu coloquei esses 3 pré-requisitos, só pra gente falar aqui em termos de tráfego direto, mas eu particularmente, ainda sabendo que tem essa taxa de conversão maior quando você faz essa copy nesse estilo e tudo mais, eu sempre prefiro que você trabalhe com campanhas, mesmo no copy nível 5, porque a tua taxa de conversão vai ser ainda maior. Mas fica com essa opção. Às vezes você já domina estratégia de compra de tráfego, você fala, eu quero escrever carta de vendas, quero trabalhar com público frio. Beleza, manda ver. A minha preferência,
O meu gosto pessoal envolve sempre trabalhar com campanhas, porque eu não gosto muito da ideia do custo por venda, fazendo anúncios e tentando vender. Porque por mais que esteja funcionando muito bem, quando o Facebook começa a encher o saco, os números começam a cair, lá vai você ter que ficar correndo atrás, etc, etc. Eu prefiro ajustar uma campanha que gere leads, que os leads entrem e eu mando e-mail e vende. Eu gosto muito mais de mandar e-mail e vender do que necessariamente colocar anúncio no ar e as vendas começarem a cair. Eu gosto muito de trabalhar com os leads, mas como eu falei, é uma questão pessoal. E aí vamos lá. Como eu falei, o nível 1, o nível 5, tráfego direto para requisito campanha, isso aqui obrigatoriamente campanha. Então você tem uma opção. O que eu quero dizer é, se você depois que você escrever uma carta de vendas como essa, se você simplesmente começar a comprar tráfego, muito provavelmente você vai ter um bom resultado com esse modelo de copy aqui. Beleza? Show! Então vamos lá agora para estrutura. Vamos começar para a estrutura, que não muda em termos gerais daquilo que a gente tem falado, né, sobre headline, abertura, benefícios, oferta e fechamento. Mas a gente vai detalhar aí cada uma das partes e a importância em cada um desses elementos para o ticket de menor valor. Então, estrutura da copy, ticket de menor valor, só que além da copy em si, eu vou falar dos elementos persuasivos, tá? Headline, aqui nós temos duas headlines, tá? Tecnicamente falando, eu vou até colocar separado, na verdade eu vou pegar essa parte aqui, ó. A pré. Tá difícil, hein? É que quando eu mudo de teclado, meu Deus, eu apanho um pouquinho. Ó, pré-headline. Isso é a pré-headline. Atenção, treinamento inédito ensina como montar uma empresa como produto digital ainda em 2019. Qual que é a importância da pré-headline? A pré-headline, ela, como o próprio nome diz, né, uma pré-headline, ela antecipa a headline, mas o grande objetivo é um direcionamento de expectativa. É você direcionar a expectativa para a headline. Então aqui, o que é importante você entender? Que se, por exemplo, eu fizesse apenas essa headline, o exato passo a passo para lucrar entre 10 a 100 mil por mês com um produto digital em 2019, não tem o mesmo poder de quando eu preparo essa headline, quando eu falo como montar uma empresa como produtor digital ainda em 2019. Apesar da pré-headline, em termos de apelo, ela ser mais light, ela deixa a mensagem muito mais completa. Porque eu estou unindo dois elementos. É a mesma estratégia que eu uso aqui, ó. Convite especial para os empresários que querem vender todos os dias, ainda em 2019. Então isso aqui tem um tom de segmentação, tem um tom de abertura, tem um tom de anúncio, tem um tom de apresentar alguma coisa interessante para as pessoas. Então quando eu falo atenção, treinamento inédito ensina como montar uma empresa como produtor digital ainda em 2019. Por que nesse caso aqui é importante? Já existe, e aí tem a questão de você analisar mercado, né? Você analisar o sentimento que está no mercado, você analisar o que as pessoas já falam sobre o tema. É óbvio que quando eu falo, atenção, esse é um convite especial para os empresários que querem vender todos os dias, eu aproveito um contexto do mercado que eu sei que tem empresários que falam, não, agora eu quero vender todos os dias, então eu estou conversando com eles. Nesse caso, já existe, e é muito importante que você entenda isso no teu mercado. Quais são as frases que as pessoas já repetem no teu mercado? Qual é o sentimento que está pairando no ar? Então, no nosso caso, como do mercado de infoprodutos, tem uma frase que as pessoas já começam a repetir com bastante frequência, que é: ele tem um produto, não uma empresa. Isso já é falado em palestras. Esse discurso começa, ele tem um produto, mas ele ainda não tem empresa. Ele ganha dinheiro, mas ainda não tem um negócio. Isso aqui é um sentimento. E geralmente na tua pré-headline você vai tentar captar esse sentimento. Então, pré-headline é um objetivo de segmentação, mas uma segmentação por metas, uma segmentação por um alvo a ser alcançado, uma segmentação por um desejo que está sendo no mercado. Eu vou colocar aqui, ó, algo desejável no mercado. Que não obrigatoriamente é uma headline mais forte desse sentido. Atenção, treinamento inédito mostra como é que você transforma um produto digital em uma empresa. Então, geralmente é uma meta mais robusta, é uma promessa mais robusta, uma promessa um pouco mais técnica, vamos colocar assim. No caso da headline para o produto de menor valor, ela é uma headline por característica mais apelativa no sentido de descrição. Precisa
estar relacionado a algo um pouco mais detalhado. Então, por exemplo, quando eu falo o exato passo a passo para lucrar entre 10 mil e 100 mil reais por mês com produto digital ainda em 2019, eu sempre brinco, né, que a sua headline é um cheque em branco. E o teu texto precisa cobrir os fundos desse cheque. É como se fosse o seguinte, é o cheque em branco, qual o valor que você vai colocar? Então, nesse caso, é uma headline, vamos colocar aqui de 1 a 10, é uma headline 8/10, é uma headline agressiva, porque fala de valores, fala de lucro, fala ainda de 2019, mas você sempre precisa, porque tem muita gente que faz headlines super agressivas, né? Ah, como é que você não sei o que, mesmo que não sei o que, independente que não sei o que, o método, blá blá blá, e depois o texto não cobre isso, o texto não consegue suprir essa necessidade. Então a headline sempre é esse cheque em branco. Mas o mais importante de entender é que a headline, ela precisa ter alguns elementos, eu vou listar aqui apenas 3, que são os mais principais. Tem relação com expectativa, tem relação com esperança, que é para mim a parte mais importante, é você dar uma esperança, você dar uma expectativa, você mostrar que algo é possível, mas principalmente dar o tom da copy. E quando nós falamos em tom da copy, basicamente uma copy pode ter 4 a 5 tons. Um tom mais história, aí eu vou mostrar uma história, por exemplo, como é que eu poderia mudar essa headline para um tom história? O exato passo a passo de como os meus alunos lucram entre 10 e 100 mil por mês como produtores digitais. E aí eu poderia comentar e como você pode ter os mesmos resultados ainda em 2019. Aqui já subiria um tom, né? Como é que você pode ter o mesmo resultado dos meus alunos, etc, etc. Ou eu poderia colocar o exato passo a passo de como eu lucrei, blá, 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 blá. Tá bom? Quando que é ideal você usar história? Quando você vai usar um case pessoal, quando você vai trabalhar muito na narrativa dos teus bastidores e quando você está puxando muito para você. O que eu faço, quando você vende muito mais o bastidor do que você faz. Eu particularmente eu não uso muito o eu, porque no meu caso eu entendo que muitas vezes mostrar o meu bastidor mais assusta do que motiva no sentido de compra. Ah, ele consegue por conta disso, disso, disso. Eu não conseguiria por conta daquilo, etc, etc, etc. Então quando eu uso o exato passo a passo para lucrar, e percebe que eu nem falo para você lucrar. Eu tô colocando... E é muito importante vocês terem consciência disso, principalmente no ticket de menor valor. Quando o ticket vai subindo, vocês vão ver que tem algumas características diferentes. Mas aqui, você percebe que eu não uso o elemento como é que eu deixo uma mensagem mais aberta. O exato passo a passo para lucrar entre 10 e 100 mil por mês com produto digital ainda em 2019. Eu não coloco como você pode, como é que você pode ter esse dinheiro. E vocês têm que entender que eu não faço isso porque eu não quero colocar essa promessa do tipo, você vai conseguir fazer isso, você vai ter esse resultado. Eu uso uma mensagem mais light, porque o tom da minha cópia aqui, o meu tom não é história, tá? O meu tom, ele vai ser uma apresentação. Eu vou fazer uma revelação de uma descoberta, tá? Mas vamos falar dos outros tons aqui para você entender, tá? O tom história, tem o tom da proclamação. O tom da proclamação é algo mais assertivo. Ó, seria mais ou menos assim, ó. Se você é isso o que você precisa fazer se quiser lucrar entre 10 mil e 100 mil por mês ainda em 2019. Eu tô proclamando, eu tô afirmando. A proclamação sempre vejo como uma afirmação que depois eu tenho que provar. É isso que você precisa fazer. Ou, se eu quisesse de uma maneira um pouco mais agressiva, esse é o único caminho realmente seguro que eu conheço para lucrar entre 10 e 100
R$10.000 por mês como produtor digital. Estou proclamando, estou afirmando algo, estou dizendo algo de uma maneira mais intensa. A outra é quando você faz uma revelação de segredo. Um exemplo aqui, o ingrediente secreto para você lucrar entre 10 e 100 por mês como produtor digital. Ou eu poderia ir na linha de esse é o verdadeiro segredo, é a única coisa que você precisa saber, blá 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 blá, tá? O outro, problema, solução. Aí seria uma headline mais voltado para como faturar ou como lucrar de 10 a 100 mil por mês como produtor digital. Aí eu vou resolver um problema, mesmo que você não seja conhecido ou não tenha milhares de leads, né? Então eu estou apresentando uma solução para um problema. Como é que você lucra de 10 a 100 mil mesmo que você não seja conhecido? Como é que resolve esse problema, hein? Como é que muda esse cenário? O que precisa fazer? Esse é o tom do problema-solução. E aí tem um tom promessa. O tom promessa é quando você vai prometer alguma coisa para a pessoa. Então lembra o que eu falei agora há pouco? O exato passo a passo para você lucrar entre 10 e 100 mil por mês como produtor digital em 2019? Se tivesse o você, eu estava prometendo. Ó, o exato passo a passo para você lucrar. O exato passo a passo para você apresentar blá 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 blá. No meu caso, a que eu estou usando aqui tem mais a ver como problema-solução, porque eu usei o recurso do como transformar um produto digital em uma empresa. O exato passo a passo para lucrar entre 10 a 100 mil por mês como produtor digital. Eu gosto muito de usar o problema-solução, porque quando que você usa o problema-solução? O problema-solução é quando você já tem objeções muito claras no teu mercado. Eu tenho objeções muito claras no meu mercado. Ah, mas eu não tenho lista, como é que eu vou vender? Ah, mas eu não tenho autoridade, como é que eu vou vender? Ah, Natanael, mas eu não sou conhecido, como é que eu vou vender? Ah, Natanael, acho que o meu público não abre e-mail, como é que eu vou vender assim? Ah, o pessoal não lê, como é que eu vou vender? Então as objeções são muito claras para mim, no meu mercado. Então por isso que geralmente eu uso o problema-solução. Mas enfim, em outra aula a gente vai aprofundar mais em cada um desses pontos. Eu quero só... É óbvio, né, que o que eu tô falando aqui para um ticket de menor valor serve para tudo, né? Eu tô usando o ticket de menor valor para falar da estratégia geral, mas essa parte da headline aqui ela serve para todo tipo. Eu só estou dando exemplos que cabem aqui ao contexto de um produto de menor valor. Aí a promessa seria... esse é o método que vai te fazer lucrar de 10 a 100k por mês como produtor digital ainda em 2019. Então eu posso prometer de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa aqui. E oferta, a headline, pode ser a headline de oferta? Pode. Aí eu posso falar, essa é a sua oportunidade de adquirir o meu plano pessoal, secreto, tudo mais, o meu plano pessoal de como lucrar entre 10k e 100k por mês, uma oferta. Ou, por exemplo, essa é a sua chance de copiar o meu método para lucrar de 10 a 100k por mês como produtor digital. Beleza? Então eu passei por todos os tons aqui que vocês podem imaginar. Ah, Natanael, dá um exemplo aí de um outro tom que você usou em alguma outra headline. Deixa eu mostrar esse exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo aqui que eu vou dar mostrar esse bastidor um pouco mais forte, né? O novo livro revela como criar uma verdadeira autoridade online. Ó, presta atenção, ó, verdadeira autoridade. Então eu estou deixando implícito que existem autoridades que não necessariamente são autoridade, que geram venda todos os dias. Então aqui, ó,
mesmo que eu não use necessariamente na headline, vocês vão ver que o tom, ó, se você deseja transformar, blá blá blá, o tom que eu vou colocar, ó, 35 milhões em vendas. Esse método tem funcionado incrivelmente bem, blá 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 blá. Então eu tô falando assim, ó, isso já gerou 35 milhões em vendas. Então estou usando esse tom de mostrar prova, de dar esse elemento, de dar esse gancho. Mas quando eu falo, ó, como criar uma verdadeira autoridade online e campanhas que realmente gerem vendas todos os dias. Então eu estou indo na linha aqui do problema ou solução, mas com um tom, pegando esse sentimento, com essa ideia de que tem algumas coisas que não são mais ou menos, são mais ou menos, não são exatamente daquele jeito, tá bom? Beleza. Falando todos os pontos, agora deixa eu contar um segredo, né? Posso revelar um segredo pra vocês? Depois vocês me falam se vocês gostam desse segredo. Se vocês olharem pra cá, eu acabei de criar uma série de sub-headlines para escrever uma série de lições, por exemplo. Ou para escrever mesmo uma copy. Vamos imaginar que eu comecei com essa aqui, ó. O exato passo a passo de como os meus alunos lucram entre 10 mil e 100 mil reais por mês como produtor digital e como você pode ter os mesmos resultados acima. Então aqui eu poderia escrever um texto, o que eu vou te mostrar agora é o bastidor e tal, e blá blá blá, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí outra sub-headline, é isso que você precisa fazer se quiser lucrar entre 10 mil e 100 mil por mês como produtor digital. A verdade é que, se você quiser lucrar como produtor digital, tem coisas que você precisa aprender, blá 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 blá. É por isso que eu digo, esse é o único caminho realmente seguro que eu conheço para lucrar entre 10 mil e 100 mil por mês como produtor digital. Explico um pouco mais sobre isso. Agora eu tenho que te revelar um segredo importante. Outra sub-headline. O ingrediente secreto para você lucrar entre 10 e 100 mil por mês como produtor digital. E aí vem... Deixa eu fazer um negócio aqui legal. Vai, eu tô muito legal nessa aula de hoje, cara. É impressionante como eu tô legal hoje. Vamos lá. Vamos lá. Olha só que legal. O que dá pra gente fazer aqui, ó. Só para ficar mais didático ainda, o que eu estou fazendo aqui com vocês. Só para ficar mais didático ainda. O que eu estou explicando para vocês é que depois que você monta, é claro que você pode mudar a ordem, tá? Você pode mudar a ordem, não necessariamente seguir essa, mas vamos pegar essa ordem como tá aqui, ó. Imagine que eu começo o texto e eu vou chegar aqui e eu falo o exato passo a passo de como os meus alunos tal. Aqui eu vou escrever 2 parágrafos, 3 parágrafos, usando que método, gente? O que eu mostrei para vocês no último framework, que eu vou colocar de promessa, benefícios, vou criar todo um texto seguindo aquele padrão. Então eu posso chegar aqui e desenvolver um texto, ó, o exato passo a passo de como os meus alunos lucram entre 10 a 100 mil por mês com produtor digital. O que eu vou te apresentar nas próximas linhas é o exato passo a passo que eu ensino para os meus alunos que hoje estão gerando resultados entre 10 e 100k. Preste muita, ó, tô criando expectativa, antecipação, preste muita atenção em cada detalhe, pois o método que você irá conhecer pode ser colocado em prática quase que imediatamente. Colocado em prática quase que imediatamente. Aí vamos imaginar que eu desenvolvo um pouco mais um texto, blá blá blá, escassez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a próxima sub-headline. É isso que você precisa saber se quiser. Então isso aqui, ó, eu posso montar a copy, porque percebe que a copy ela vai avançando, ela vai mudando o tom. É isso que você precisa fazer. Se você quer lucrar entre 10 e 100k por mês, existem algumas ações que você precisa fazer. Eu não conheço ninguém que tenha esse tipo de resultado que não faça uma dessas 4 ações. Aí eu posso ensinar a ação 1, 2, 3, 4. Beleza. Expliquei. Deixa eu tirar aqui o negrito para facilitar o layout da minha copy. Eu posso chegar aqui e colocar outra sub-headline. Esse é o único caminho realmente seguro, tal. E aqui eu posso explicar um pouco mais. Por que esse é o único no caminho? A verdade é que existem vários outros métodos e modelos.
Alguns funcionam muito bem, outros nem tanto. Mas esse é o meu preferido, pois eu considero a única maneira realmente segura para. E aí eu posso explicar um pouco mais, blá 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 blá, tal. Aí eu posso agora chegar aí, segredo, o ingrediente secreto. Como é que você faz isso na prática? O ingrediente secreto para você lucrar entre 10 e 100 mil por mês com um produto digital. Aí eu posso revelar o ingrediente secreto. Ó. O que você precisa dominar é muito simples. Eu chamo isso do ingrediente secreto. Deixa eu te explicar isso melhor. Pego aqui, ó, para explicar isso melhor e posso explicar mais, blá 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 blá, e posso avançar. Problema, solução. Aqui, ó. Mas na prática, como isso funciona? Deixa eu te explicar isso melhor. E aí, obviamente, eu estou resumindo, mas aqui você vai seguir aquele padrão de escrita que eu ensinei. Então, assim, ó, isso aqui é um segredo também. Por mais que cada abordagem como essa tenha dentro de si uma característica mais específica que você possa seguir, contando a história, etc. Caso você queira, você pode usar todos os tons em uma só carta de vendas. Eu faço muito isso. Então, eu sempre pego na headline e vou criando o primeiro tom. Beleza, esse aqui. Olha como é que o texto está criando vida. Ó. E você percebe como ele fica vivo, como ele fica congruente, como ele fica coerente? Então, esse é uma sugestão que eu dou para vocês, um bastidor, uma técnica que eu apresento para vocês que vocês possam escrever cartas de vendas de uma maneira muito mais fácil e com muito mais qualidade. É quando vocês escolhem o tom. Mas a primeira coisa, na headline, pré-headline, já falei, segmentação, blá blá blá, mas a headline tem 3 elementos: expectativa, esperança e o tom. Dependendo do tom que você escolher, você vai lá e, trabalha em cima desse primeiro elemento, você trabalha em cima dessa primeira estratégia. Combinado? Show de bola? Maravilha. Então vamos agora para a parte da abertura. Você vai ver que essa é uma copy que ela é relativamente curta, apesar de ter um texto um pouco mais longo, mas em termos de estrutura, ela é bem curta, tá? Nesse caso aqui, ó, eu faço a abertura, caro leitor, blá 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 blá, whisky sachês, etc, etc, vem até aqui, ó. Ó, abertura. Caro leitor, antes de explicar, antes de continuar essa conversa, eu preciso falar sobre a headline acima. Lucrar entre 10 mil e 100 mil reais por mês com um produto digital. Eu confesso que particularmente eu odeio usar esse tipo de promessa. Não porque eu não acredite, mas porque a promessa a internet está repleta disso. Né? Então aqui, ó, essa primeira parte, o que é importante? Se você tem um elefante azul na sala, você tem que falar sobre o elefante azul na sala. Então assim, a grande objeção da tua headline, ela precisa ser tratada de uma maneira muito aberta. Eu sei que ouvir esse tipo de conversa pode parecer estranho, eu também não gosto, mas dependendo, às vezes é muito bom você fazer um negócio muito agressivo, atrai a pessoa e você já explica na hora. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas vamos lá, deixa eu explicar o porquê. Então, primeiro ponto é o elefante azul. Qual é a grande objeção? Produtos de menor valor, eles exigem que você quebre uma grande objeção ou que você faça uma grande justificativa. O que é grande justificativa? É mostrar por que aquilo é importante. Como que eu faço isso? Nesse camarada aqui, ó. Aqui, ó. Eu começo. Que tipo de conteúdo eu devo produzir? Qual o passo a passo? Porque eu quero mostrar para a pessoa que aquilo que eu estou mostrando para ela é relevante. Então a abertura da tua carta de vendas de um produto de menor valor, de duas uma. Ou você prometeu algo muito agressivo que a pessoa vai olhar e falar o seguinte: cara, sério isso, deixa eu ver o que mais. E você quebra a sua objeção e você mostra: eu sei que isso parece muito estranho, eu sei que parece isso, parece aquilo, etc. Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Ou você pode ir numa linha mais light e justifica a importância daquilo. Então eu fui numa linha mais light aqui, ó.
nessa os 9 passos de como criar um conteúdo perfeito para gerar vendas para o seu negócio todos os dias. Finalmente, você irá aprender como especialista em marketing de conteúdo, planeja e executa a produção de conteúdos capaz de gerar vendas todos os dias. Ponto. Aí na abertura eu falo, essas são algumas das perguntas mais frequentes que nós recebemos. Para ser mais específico, hoje as perguntas sobre produção de conteúdo estão na lista das principais perguntas dos nossos alunos. Então eu tô falando o seguinte, isso que eu tô te mostrando agora é muito importante, viu? Só pra você saber que esse negócio aqui é importante. Então você faz uma abertura de um produto de menor valor, ou justificando, né, a headline que você acabou de apresentar, porque é uma headline mais agressiva, ou você quebrando uma objeção. Nesse caso aqui do outro livro, que eu falo, se você deseja transformar o seu nome em uma verdadeira autoridade na sua área de atuação e criar campanhas que realmente gerem vendas diárias para o seu negócio, esse é o livro mais importante para você nesse exato momento. Então aqui eu falo, esse mesmo método tem funcionado muito bem para o meu negócio, para os meus clientes de consultoria, grupos de negócio, e nos últimos anos eu participei diretamente de projetos que já geraram mais de 35 milhões em vendas. Somente nos últimos meses esse modelo já gerou mais de 3 milhões, 258 milhões, através de venda de produtos, blá 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 blá. A propósito, esses negócios são reais. Então eu começo quebrando a objeção desse camaradinho aqui, ó. Vocês percebem o padrão? Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Ou eu boto um negócio mais cabum e eu vou justificando, ou depois eu vou fazendo outro modelo. Vai ser muito importante vocês entenderem, e por isso que eu estou sendo tão detalhista em cada uma dessas partes, é porque uma vez que vocês dominam os elementos, ou seja, os ingredientes, você brinca com a carta de vendas do jeito que você quiser. Ou seja, não obrigatoriamente você sempre vai fazer a mesma ordem. Vocês vão perceber que numa carta de vendas, eu fiz as perguntas, depois mudei para outra, nessa aqui eu já começo a falar, tá, mas o que você vai ter no livro? Vocês vão ver que eu vou variando, eu vou alternando alguns modelos, principalmente nesse modelo aqui, ó. Por quê? Porque eu já domino os elementos, eu não me perco na copy. Eu posso alterar a ordem, e é importante você dominar também, alterar, até mesmo para você, tá? Para você escrever a carta de vendas com mais criatividade, para você não ficar, agora aqui eu tenho que falar isso. Não, entenda os elementos primeiro. Entenda o que precisa ter, quais os elementos precisam estar presentes, tá bom? Às vezes você vai usar 2 elementos. Às vezes você vai usar 3 elementos. Enfim, é só para você entender esse contexto. Então, no caso, vocês vão perceber que nessa carta de vendas que eu estou lendo aqui, eu trato a objeção e eu dou uma grande justificativa. Então eu falo, deixa eu te explicar melhor. Como mentor, eu tenho acesso aos bastidores de dezenas de pessoas. Então, vamos começar a pegar algumas partes, né? Eu confesso que eu odeio blá 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 blá, mas eu não encontrei nenhuma outra maneira de descrever, por isso eu decidi correr esse risco, tá? Aqui, ó, esse é um elemento muito importante na quebra de objeção. É quando você se coloca em uma situação mais frágil, vamos colocar assim. Existem momentos que você vai se colocar como esse cara sou eu, essa cara sou eu sou o bichão daqui. E tem momentos que não, tá? Mas o ideal é que você, como eu tenho falado, 2 coisas. É muito importante que vocês sempre tenham, eu vou repetir isso até que vocês façam assim, tá bom, Nathanael, eu já entendi. Cala a boca, para de repetir isso, mas eu vou repetir várias vezes. A grande diferença do copywriter 5 estrelas que eu chamo, é uma pessoa que domina tanto os elementos isolados, que são centenas deles, que ele consegue juntar da melhor maneira possível. Então assim, você sempre pode trabalhar com mais de um elemento. Então o que eu falo? Existem momentos que você se coloca numa situação mais frágil. Por exemplo, na minha carta de vendas do Copywriter 10X, eu falo, olha, eu sempre fui um péssimo aluno. Eu até hoje eu não sei como é que eu consegui terminar o ensino médio, porque eu era péssimo. Eu só fui começar a estudar de verdade mesmo na faculdade. E para entrar na faculdade foi um sacrifício. Foi faculdade paga, eu ainda fiquei no último lugar dos classificáveis. Eu só entrei porque um monte de gente desistiu. Então, olha, eu tô me colocando numa situação frágil. Eu tô me colocando numa situação assim de, cara, não nada de especial. É o negócio que eu descobri, esse negócio aqui que funciona, que é copy. Em outros casos, você pode assumir um tom um pouco mais acima. Quando você faz as 2 coisas, fica ainda mais interessante. Então, se você prestar atenção, eu falo, eu começo falando, né, que eu não encontrei nenhuma outra maneira de escrever a melhor proposta desse treinamento, por isso eu decidi correr esse risco. Então, aqui eu tô falando, olha, eu sei que talvez essa não seja a melhor maneira de falar desse produto, de falar dessa proposta, mas eu não encontrei, então eu vou correr esse risco. Você percebe? Eu me coloco numa posição
frágil. Mas, logo na sequência, eu já me coloco como bichão. Como bichão, para quem não é cearense, é como uma autoridade. Eu vou me validar, tá? Então aqui eu começo a falar, olha, como... Eu colei? Foi um negócio aqui errado? Pera aí, deixa eu ver o que eu fiz. Eu vou falar assim, ó, como mentor. Eu adoro mapa mental. Maravilhoso mapa mental, eu sei que vocês também gostam. Mas tem uma hora que o mapa mental vai ficando grande, que ele começa a querer travar. Pera aí. Ó, tá aqui, ó, apaguei o negócio. Bom, deixa eu pegar do próprio texto, né? Que eu tô querendo copiar do negócio que tá copiado. Vocês entenderam. Deixa eu pegar aqui do próprio texto, ó. Eu falo, como mentor, eu tenho acesso aos bastidores de centenas de empresas, em sua maioria absoluta, infoprodutores. Nos últimos 2 anos, eu decidi investigar o resultado dos meus alunos. E na minha pesquisa, eu comecei a identificar os padrões. A cada bastidor, tudo ia ficando cada vez mais claro. Eu comecei a enxergar padrões. Ficou mais ou menos assim. Bom, então aqui, ó, primeiro eu coloco, cara, eu sei que é arriscado isso que eu tô prometendo aqui, isso que eu tô falando, mas, olha aí, na sequência eu venho com uma autoridade. Tá? Se eu não reconheço, se eu não faço esses 2 primeiros parágrafos aqui, ó, eu não gosto de falar desse tema e tudo mais, não teria o mesmo efeito. Então aqui eu já derrubo a barreira mental. Isso aqui, ó, derrubar a barreira mental. Quando você chega pra alguém e fala o seguinte, poxa, eu não gostei desse, olha, eu não sei não, viu? Esse negócio que você fez eu acho que não ficou muito bom. E a pessoa te responde assim, ó, putz, eu sei, ó. Eu tentei tanto, mas, cara, não saiu. Travou na hora. Tá difícil. Eu tô tentando ver na próxima. Se você tiver alguma sugestão pra me dar, cara, porque... O que você vai responder pra essa pessoa? Nada, né? Você vai falar, não, é isso mesmo, na próxima. Agora você chega pra pessoa e fala assim, não gostei muito do que você fez, não. Por quê? Faz melhor, então. O que você não gostou? Tá, isso aí tá muito bom. Você vai entrar no conflito. Então, derrubar a barreira mental do teu público é uma das coisas mais fáceis que existe. Mais fácil que existe. É simplesmente você reconhecer pontos de fragilidade ou pontos de possíveis melhorias no teu discurso, naquilo que você está apresentando. Então, derrubar a barreira mental é relativamente fácil. Olha, eu confesso que não é a melhor coisa que eu gosto. Ou mesmo quando eu dei esse exemplo de, olha... Eu não me considero o melhor marqueteiro do mundo, eu não me considero o melhor copywriter do mundo, não acho que tenha nada de especial naquilo que eu faço, mas eu encontrei um negócio que funciona. Então você tá... Não é você se humilhar, meu Deus, eu sou o pior. Não, é você conversar como gente. Quer ser um bom copywriter? Escreva como gente, não como um robô. Tá bom? Então beleza, eu quero aqui a objeção. Como mentor, eu tenho acesso aos bastidores das empresas, em sua maioria absoluta. Pronto, aqui ó, já dei ó, credibilidade. Aqui eu criei expectativa, porque eu falo, cara, eu fiz uma pesquisa que eu descobri um negócio que é top. Então aqui eu quebro essa objeção. Então basicamente, a abertura, né, a primeira parte da abertura... Ah, eu vi agora o que foi que eu fiz, ó. Eu tirei Eu tirei essa parte da abertura. Então volte pra cá, viu? Deixa a headline no cantinho dela e deixa a abertura... aqui, o tom tá aqui, pronto, o mapa tá tudo bonitinho. Então aqui, ó, eu faço essa grande justificativa, beleza. Então basicamente a abertura você vai fazer esses 2 elementos. Ou você tá quebrando uma objeção, ou você tá fazendo uma justificativa para aquele tema, ou as 2 coisas que você pode fazer, tá? Então aqui eu vou falar, ó, eu vou basicamente falando que, poxa, eu fiz a pesquisa, eu descobri, etc, e blá 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 blá. Então eu vou fazendo uma abertura, ou fazendo uma introdução do texto. Então você vai ver que até o final do texto, eu termino o texto dizendo, ó, os padrões foram ficando cada vez mais claros. Foi quando eu decidi colocar aquelas informações em um ambiente de teste ainda mais forte. Eu encerro aqui e eu deixo o terreno preparado para a próxima parte, que eu vou falar dos benefícios. Qual que é o ganho se a pessoa colocar aquilo que eu estou ensinando em prática? Então eu vou dar abertura. Eu vou para os benefícios, que vem aqui. Não, deixa eu fazer aqui, né, melhor. Para ficar tudo no mapinha bonitinho, né? Ó, benefícios. Então, no benefícios, o acelerador secreto. O segredo para dobrar ou triplicar o seu lucro sem mudar absolutamente nada na sua estratégia de vendas. Aqui vocês vão reparar que eu apelo para história.
Eu gosto muito de história. Basicamente é prova. Lembra do padrão. Prova. Né? Quando a gente fala do gancho, benefício, prova, história, promessa. Aqui eu entro com uma prova, que não é nada mais nada menos do que uma história. Eu estou provando o meu ponto. Eu estou justificando. É muito importante você ter algum tipo de prova na hora que você vai vender, na hora que você vai trabalhar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, no meu funil com e-book, você vai ver que é o mesmo, inclusive é o mesmo layout, né? Poxa, Nathanael, você não muda nenhum layout, pra quê? Esse layout funciona, sou bem besta. Case, como que um e-book quase foi publicado gerou um artigo, ó, eu vou contando a história. Então você vê que os padrões, eles realmente se repetem. Então nesse caso aqui eu conto uma história. Qual que é o objetivo dessa história? Apresentar um desafio, apresentar uma tentativa, apresentar uma descoberta e encerrar com uma promessa. Então eu começo falando, cara, eu tinha essa dúvida. Eu queria testar. Será que eu consigo vender de uma maneira mais fácil? Será que eu consigo melhorar o resultado? Conto a minha tentativa, coloco uma narrativa, eu mostro a minha descoberta, que eu descobri que quando você coloca um produto na sequência do outro, um produto online, um produto offline, enfim, eu revelo a descoberta, né, detalhes da descoberta. E aí eu falo a promessa. Bom, e com o que eu descobri, você vai conseguir, que é basicamente o segredo, né? O acelerador secreto. Eu não estou entrando no detalhe do texto porque eu não quero te prender a estrutura em si. Eu não quero te prender a você seguir o meu texto. Eu quero que você entenda os elementos. Tá bom, beleza, eu vou começar contando uma história. Nessa história eu vou apresentar um desafio, eu vou apresentar uma tentativa daquilo que eu fiz, que deu certo, que funcionou, que eu fiz uma descoberta, tá bom? Porque no momento que eu for dar feedback, se eu for falar de carta de vendas e tudo mais, eu consigo ler o texto e a gente consegue fazer esse comparativo, tá? Isso para te dar uma capacidade de escrita muito maior. Por isso que eu não estou lendo parte por parte, porque eu não quero que você se prenda à minha maneira de contar histórias, tá? Você vai perceber aqui, ó, que eu entro com uma proclamação logo na sequência. Quando você está falando de benefícios, ou seja, depois que você termina de contar uma história, você pode encerrar a história com uma proclamação. Ou seja, como eu falei, uma afirmação. Que isso pode virar uma sub-headline, você está mudando de tópico e aí você vai entrar em outro assunto. Então entra aqui com sub-headline, você não sai de 100 mil por mês para 50 mil reais por mês vendendo com mais facilidade, você escala vendendo com mais facilidade. Não vendendo mais, mas vendendo com mais facilidade. E aí eu entro nesse texto, ó, começo a defender, faço outra afirmação, ó, não é simplesmente sobre alcançar. Aí agora eu tô só batendo de provar aquilo que eu tô dizendo, ó, batendo. Tudo ainda na parte do benefício. Por que isso é importante? Por que isso vai te ajudar? Por que isso pode te levar para um próximo passo? Vou fazendo essa defesa até que eu entro aqui, propriamente dito, na oferta, que é assim, ó, felizmente, tá aqui, ó, começa nessa parte. Felizmente, em benefícios e a oferta. Felizmente, é exatamente isso que eu vou te ensinar. É muito importante que você mostre o que a pessoa irá ganhar antes de detalhar o produto em si. Então aqui, obviamente, eu já falei, né, no meu treinamento ao vivo, mas eu começo a listar para a pessoa, ó, como isso, como aquilo. Eu não falei preço ainda, não falei nada. Você vai ter acesso blá 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 blá. E é aqui que eu começo com o produto em si. A data, o horário, o lote. Então essa é uma arte que vocês precisam dominar. É a arte de vender o produto sem falar do produto. Um ticket de menor valor, isso funciona muito bem. Mais uma vez, o que eu estou falando aqui para um ticket de menor valor, tudo se aplica para um ticket de menor valor. A única diferença é a intensidade em cada uma dessas partes. Por exemplo, num ticket de maior valor, essa parte aqui, ó, da abertura, ela tem outros elementos que você dedica um tempo um pouco maior. A parte do benefício você estica um pouco mais. E obviamente tem o formato da campanha, mas a gente vai continuar conversando, só para não falar de muita coisa ao mesmo tempo. Então mostre o que a pessoa irá ganhar antes de detalhar o produto em si. 4 coisas que você precisa fazer. O que ela irá receber ou aprender, né? Aprender. Então você vai destacar. Você vai aprender 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai colocar categorias do aprendizado. Por exemplo, aqui eu falo, você vai aprender ticket de menor valor. Aqui você vai aprender ticket de
maior valor, eu coloco categorias, eu dou exemplo para a pessoa de elementos que ela vai aprender. Aqui, ó, como identificar o melhor formato. Aqui eu prometo algo no sentido de você irá descobrir. Qual que é a diferença de aprender e descobrir, gente? Aprender é você falar assim, eu vou te ensinar como fazer isso. Descobrir, eu vou te ajudar a descobrir qual que é o melhor. É tirar uma dúvida. Uma coisa é tirar uma dúvida do que a pessoa não sabe, se é A ou B. Outra coisa é revelar. Você entendeu aí o conceito de aprender, descobrir. Você vai ter 1, 2, 3, 4. E por último, e não menos importante, esse é um momento aqui também de você criar uma baita expectativa no sentido de como esse produto é completo. Aqui você precisa mostrar a maior quantidade de ângulos possíveis. O que são ângulos, né? Se você observar aqui, ó, eu falo como criar o seu plano de lucro mensal, como criar sua brecha de mercado, como usar o poder do tráfego orgânico. Ó, eu falei de posicionamento, identificar a brecha de mercado, tráfego orgânico, como criar um discurso oficial, técnicas de vendas, o segredo para fazer com que seus concorrentes trabalhem para você. 6 elementos aqui, ó. Como definir uma rotina. 7. Eu estou mostrando vários ângulos possíveis. Deixa eu colocar aqui, ó. Falei de rotina, falei de discurso, falei de brecha, falei de tráfego. Porque aqui, às vezes a pessoa lê e fala, putz, eu tô precisando aprender sobre tráfego. Legal isso aí. Aqui, ó, cada ângulo que você usa aumenta as chances de compra. Ó, mais chance de compra, mais chance de compra, mais chance de compra. Então porque muitas vezes no teu produto, você concorda comigo que teu produto tem vários benefícios? Então você precisa tentar consolidar todos os benefícios antes de falar propriamente dito do produto. Essa é a arte de fazer oferta. Deixar que a pessoa salive antes de fazer o pedido. Quando você vai no restaurante, você precisa desejar aquilo. Como é que vai ser esse prato? Ó, vem assim com uma pitada de queijo, uma manteiga, não sei o que vai com não sei o que, falar com não sei o que tem um filé do não sei o que, o filé do chefe que vai amarar, que vai derretido, que é feito não sei o que blá blá blá, que não sei o que. Aí você fica, eu quero. Beleza? Esse não foi o melhor exemplo de todos, mas enfim, vocês entenderam o ponto-chave. E aí vem a oferta propriamente dito, né? Que é quando você, aí sim, detalha. E aí vem o fechamento, tá? O fechamento no produto de menor valor, ele pode ser desde uma quebra de objeção, no caso esse aqui foi o treinamento ficar gravado para sempre, ele é seu, que blá 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 blá, ou pode ser um perguntas e respostas como esse aqui. Ou você pode colocar um bônus, ou depende da estratégia que você vai utilizar, tá? E você pode ficar alternando e alterando essa estratégia de tempos em tempos. Então aí vem a oferta e vem o fechamento. O fechamento também pode ser depoimentos, tá? Fechamento pode ser depoimentos. Eu não gosto de usar depoimentos em produtos de menor valor. Na verdade, eu mal uso depoimento. Eu só uso depoimento para mentoria, grupos de negócio, essas coisas. Mas, enfim. Mas pode ter depoimentos? Pode. Principalmente se o seu produto tiver uma necessidade de prova social. Depoimento, pode ter FAQ, pode ter uma escassez, ponta de bônus, pode ter aí simplesmente um recap, né? Um recapitular. Ó, o que você vai aprender, lembrando que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá 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 blá. Ou você pode aproveitar para quebrar uma última objeção. Ah, vai ficar gravado? Como é que vai ser se eu não tiver acesso? E blá blá blá, e etc, etc, etc. Alguns aqui gostam de apelar para garantia. Eu não uso nenhum tipo de recurso forte para garantia, etc. Porque no nosso mercado digital, isso só muitas vezes atrai malas. Né? As pessoas sabem que existe ali a garantia dos 7 dias e tudo mais, etc. Então não é algo que eu destaco muito, não é algo que eu apelo muito. Porque eu não acho que a pessoa... Se a pessoa está com medo de comprar, não compra. Eu vou comprar, se eu não gostar, peço de volta. Não compre. Se você não está se sentindo confortável, não compre. Eu uso muito dessa argumentação também, principalmente que eu vendo produtos de um ticket maior. Então aí fecha com essa recapitulada. Esses são os elementos aí que vocês podem trabalhar. Beleza, galera? Que mapa, hein? Ficou muito bacana, ficou muito show de bola, ficou bem rico aqui de informações para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua discutindo alguns desses elementos e a gente vai avançando em outros tickets e vamos deixar isso aqui para o nosso bate-papo ao vivo também, para a gente discutir cada um desses pontos e avançar para o próximo nível.
Combinado? Então é isso, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!